Oi, amores! Na aula de hoje, vamos falar sobre os hebreus e suas crenças monoteístas. Vamos lá. Vamos começar pela localização geográfica. O povo hebraico origina-se da região da Palestina, localizada entre o deserto da Arábia, Líbano e Síria, na proximidade do mar Mediterrâneo, cruzada pelo rio Jordão. Vamos lá falar sobre a formação dos hebreus, Origem. É importante a gente lembrar que o quê? Na pré-história, no primeiro momento eles são nômades, no segundo momento, eles são sedentários, só que não vai ter terras para todo mundo. Terras principalmente perto dos rios. Então, alguns povos vão acabar migrando para outras localidades. E esses povos que vão ser os povos hebreus, eles são povos que vão viver aonde? Lá na Mesopotâmia. Eles vão migrar para a Mesopotâmia. Lembra que a Mesopotâmia, ela é uma área na qual tem o crescente fértil. Ela é também chamada como um crescente fértil. Por quê? Porque por ser numa área entre o rio Tigre e o Éufrates, vai ser uma área na qual vai ter uma tendência à agricultura muito grande, Com isso, esses povos vão se centralizar na cidade de Ur. Em determinado momento, Abraão vai ser procurado, ou seja, vai receber uma mensagem de Javé, o Jeová, na qual o Deus vai dizer o que para ele? Que é para ele levar o povo para uma cidade prometida, a cidade de Canaã. Abraão vai fazer o que? Ele vai levar o seu povo para Canaã. Canaã, que é chamada de Palestina, que também na Bíblia é conhecida como a terra prometida. O que relata da Bíblia é que a origem dos hebreus é semita, ou seja, eles descendem de Sam, filho de Noé. Tá? Então, lembra que eu falei também em umas aulas anteriores para vocês sobre Noé, sobre o dilúvio, na qual Noé com a sua família, vão ficar dentro da arca, e aí quando tudo passar, Noé e sua família têm a obrigação de fazer o quê? De popularizar o mundo. Então, dizem que os hebreus, são descendentes de Sem. Esse povo habitou a Palestina, mais precisamente a região da Fenícia, da Síria e do deserto da Arábia. E aí a gente diz que há, essa fixação, por conta da agricultura, buscando se estabelecer perto do Rio Jordão. Então, esses povos vão se estabelecer perto do Rio Jordão, E alguns desses povos vão fazer o quê? Vão conseguir se manter. Outros povos vão viver em terras que são menos férteis. Por serem menos férteis, não vai dar uma estrutura muito boa para eles. E aí a gente diz também que tem a organização política e social, Esses povos vão começar a se organizar. Os hebreus organizaram sua sociedade por volta de 2000 anos antes de Cristo. Eles viviam como seminômades, organizavam-se no formato de clãs patriarcais, tá? Então esses povos, eles vão fazer o quê, Esses povos, eles vão se organizar em clãs, Famílias. E quem vai comandar essas famílias vão ser os patriarcas. Tia, mas quem são esses patriarcas? Patriarcas são aqueles homens mais velhos, que têm um conhecimento maior. O patriarca, ele era responsável por quê? Por aumentar a população, ou seja, ter vários filhos. Então, o patriarca, ele podia ter várias mulheres. Por quê? Porque ele tinha a ideia que ele, popularizasse o mundo. O papel do patriarca, ele é político, religioso e administrativo, É ele que vai administrar toda a questão do clã. Ele que vai ter o papel político também, uma possível invasão. É ele também que tem um poder religioso. O papel do homem é qual nessa sociedade? O homem, ele é responsável por quê? Para ser o patriarca, para ser o guerreiro, para ser o líder, Já o da mulher, não. A mulher, ela desde a sua criação, ela é o quê? Ela é responsável por criar os filhos, por educá-los, principalmente educar os meninos, A mulher é responsável pela criação do filho, para que o filho se torne bom guerreiro, se torne bom patriarca, se torne bom administrador. É também da obrigação da mulher preparar a filha para o casamento. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher ela casa, ela passa a ser propriedade do homem. Então, ela passa a ser submissa ao homem. Tudo que ela fizer, ela tem que direcionar ao homem. Nessa sociedade também, a gente tem a questão do quê? Dos escravos. Existem duas formas para a pessoa se tornar escravo. A primeira é por dívida. Existia a ideia do quê? Que, muitas das vezes, uma determinada pessoa,
contraía dívida com uma outra pessoa. E aí essa pessoa não conseguia pagar, então ela deveria se tornar o que? Escravo daquela pessoa. Então existia essa questão de escravidão. A segunda questão é o que? A questão da pessoa se tornar escravo por captura, né? Existiam várias invasões. Os hebreus, eles vão ser povos guerreiros, né? Que vão querer expandir para outras localidades. E por essa expansão vão acabar, né? Invadindo outras localidades e fazendo as pessoas das outras localidades, outros territórios, de escravos, né? Então vão ser escravos por captura. Por volta de 1650 a.C., os hebreus iniciaram uma migração para o Egito. Por que, tia? Eles saíram da Palestina e foram para o Egito. Acontece que vai chegar um momento que na Palestina vai haver uma grande seca. Vai haver um momento na qual os hebreus vão passar fome, vão passar necessidades, não vão mais ter como se manter naquelas terras. Então eles vão fazer o que? Eles vão migrar, eles vão sair, né, da Palestina, de Canaã, e vão para o Egito. Só que eles vão chegar no Egito em um momento meio crítico. Lembra que eu falei para vocês sobre o Egito? Que lá no Egito, em determinada época, vai ocorrer o quê? O conflito, invasão dos hicsos, né? Os hicsos que vão entrar em conflito com os egípcios vão acabar dominando os egípcios. E aí o hebreu ele consegue se estabilizar, ele consegue viver naquelas terras por um determinado momento. Até o momento na qual os hicsos não estão por lá no poder. Quando há a expulsão dos hicsos no Egito, os egípcios entendem que os hebreus eles eram também pessoas perigosas, ou seja, eram pessoas, né, que poderiam fazer em um determinado momento uma invasão lá. E aí os egípcios vão fazer que vão escravizar os hebreus. Essa escravização ela vai durar em torno de 300 a 400 anos, tá? Na qual os hebreus vão viver muitas dificuldades. Por quê? Porque os hebreus nessa sociedade, eles são escravos, eles também cuidam da questão da pecuária, né? Questão da criação de animais, de ovelhas. Nesse momento que a gente também tem na questão da Bíblia, a questão de Moisés. E aí, Moisés ele é jogado no rio e ele é adotado pela filha do faraó e vive como um príncipe, né? Só que quando ele chega à sua idade adulta, ele vai descobrir que ele pertence ao povo hebreu, né? Ele é filho de hebreus. E aí é nesse momento que vai ocorrer o quê? É nesse momento que Javé vai falar com Moisés e vai dizer para Moisés libertar o seu povo, né? Moisés tirar o seu povo da dominação dos egípcios. E é nesse momento que o quê? Vai haver também a questão de Javé, ou Jeová, fazer o quê? Colocar Moisés como legislador dos 10 mandamentos, mandamentos esses que vão servir, né, para a questão moral e ética da sociedade. Javé vai direcionar Moisés para que Moisés leve o povo hebreu novamente para a Palestina, ou seja, para Canaã, né? Para a terra prometida. E aí, na qual Moisés vai fazer aquela passagem bíblica na qual ele vai abrir o Mar Vermelho e o povo hebreu, né, vai seguir naquele caminho pelo mar para Canaã. No meio dessas pessoas vai Josué, que vai ser também depois, né, a pessoa que vai dar continuidade nessa questão dessa caminhada que Moisés começou. E aí é nesse momento que os hebreus eles chegam na cidade de Canaã. Só que quando eles chegam lá, que eles vão enfrentar alguns problemas, alguns conflitos. Por quê? Para se fazer a formação do Estado hebraico, eles vão ter conflitos com os filisteus e cananeus. Porque são povos que já moravam lá. Num primeiro momento que os hebreus viveram em Canaã, né? Eles não eram povos centralizados, eles não eram povos organizados. Agora, na volta dos hebreus para Canaã, eles são povos organizados, então vão conseguir se organizar para fazer essa formação do Estado hebraico. Vai haver muitos conflitos com Canaã, né? Por quê? Porque já existia povos que já moravam lá, os filisteus, os cananeus, vão entrar em conflito com os hebreus. Consequentemente, né, esses povos não vão aceitar muito bem a questão dos hebreus,
Só que agora os hebreus, eles são povos organizados. São povos que conseguem combater os filisteus e os cananeus. Vai se ter a formação de várias tribos. Vão ser 12 tribos que vão ser formadas. Cada tribo, né? Existia uma pessoa que mandava. Cada tribo tinha alguém que governava. E aí, essas tribos, com o tempo, elas vão começar a crescer muito. Né? Vão começar a crescer. Vai se ter a expansão, o aumento populacional. Vai chegar um momento que esses patriarcas, eles não vão mais dar conta de administrar, né, aquele seu clã. E aí vai se precisa fazer o quê? Uma nova formação. E aí vai se ter o quê? Os juízes, né? Esses juízes, eles vão ter papel político e religioso. Eles vão administrar e eles vão ser também, né, a pessoa que vai fazer a questão religiosa. Lembrando que os hebreus, eles são monoteístas. Tia, mas eu não lembro mais o que é monoteísmo. Monoteísmo, né, é a crença em um Deus só. Eles têm a crença em um Deus só, que também para eles é chamado de Jeová ou Javé. Entre esses juízes, a gente vai ter Sansão, a gente vai ter Samuel e a gente vai ter até uma mulher chamada Débora, tá? Vão ser pessoas que vão ser, né, pessoas com papel político, pessoas que vão ter um poder. E aí é nesse momento que também a gente tem a unificação do Estado hebreu. Ocorre no momento em que houve a primeira ameaça de invasão de filisteus por volta de 1000 anos antes de Cristo. A ideia dessa unificação é porque cada tribo hebreia era uma tribo independente. Cada tribo, né, administrava de acordo como queria, como o seu juiz queria. São tribos na qual são independentes. Cada tribo tem seu poder, né? Cada tribo produz o seu próprio alimento. E aí, com essa questão desse conflito, ou seja, uma ameaça dos filisteus da invasão, todas essas tribos, elas se juntam, né? Para o quê? Para combater um inimigo em comum, que é os filisteus. E aí, há nesse momento a unificação de todas as 12 tribos. Essa formação, ela vai se dar de que forma, né? Vão acabar, né, tendo um pouco de uma resistência, mas vão acabar fazendo o quê? Vão acabar elegendo um rei, né? E a gente diz que vai começar a era dos reis. O primeiro rei vai ser Saul, que vai ser o rei na terra hoje que é chamado de Estado de Israel, né? Esse rei, ele vai ser um rei que vai estar em vários conflitos, sempre em muitos conflitos. Por quê? Porque ele é um rei, né, que vai estar combatendo as invasões dos felícios, né, as invasões dos cananeus. Esse rei, em um desses conflitos, vai acabar, né, não resistindo, cansado já e derrotado. Ele não quer que nenhum inimigo o mate. E aí ele vai fazer o quê? Ele mesmo vai se suicidar, ele mesmo vai se matar, tá? E aí que a gente diz que começa a partir da morte de Saul, né, o governo de Davi e Salomão, tá? Por quê? No meio de todos esses conflitos, Saul, ele tinha como se fosse um braço direito, uma pessoa de confiança dele, que era Davi. E Davi conhece todas as técnicas militares, tá? E aí Davi é eleito o próximo rei. E ele vai governar a parte do sul de Israel. Esse rei vai entrar em conflito com os filisteus várias vezes. Só que esse rei, ele tem uma técnica militar, né? É um rei treinado, um rei que sabe, né, as técnicas da guerra. Então vai ser um rei que vai entrar em vários conflitos. Também vai ser um rei que vai fazer uma expansão muito grande, né, de Israel. Vai invadir outras localidades. E em um determinado momento ele vai unificar o território hebreu e definir a terra de Jerusalém como a capital. Então esse rei, o rei Davi, ele é responsável, né, pela unificação dos territórios, né, por vários territórios, por invasão de vários territórios. E vai, né, colocar na cidade de Jerusalém como a capital de Israel. E Davi, em determinado momento, vai acabar morrendo, né, e o seu filho, que é o seu sucessor, Salomão, vai assumir o poder, tá? Esse rei, ele é conhecido como carismático. Também é conhecido como um rei muito sábio. Por quê? Porque esse rei, ele não tinha ideia de dominação, ele não tinha ideia de expansão, de invadir outras localidades. Não, ele tinha ideia de organizar o seu povo, né? Ser um rei bondoso, trazer tranquilidade para o povo. Esse rei, ele vai conseguir também aumentar a questão da agrícola, ou seja, ele vai conseguir fazer com que aquela terra onde eles viviam
conseguisse ser mais fértil, eles conseguiriam, né, ter alimento suficiente para se manter e depois gerar até um excedente, né? Ou seja, vai ter alimento em excesso. E esse rei ele vai começar a comercializar com outras localidades, até mesmo com a África, os seus produtos. Só que esse rei, ele vai fazer o quê? Ele vai construir várias construções públicas, né? Templos, em palácios, né? Então ele vai fazer um investimento nessa questão dessa construção pública. E aí, até um determinado momento, o povo vai viver muito em paz, o povo vai viver, né, numa tranquilidade. Só que, com essa questão dessas construções públicas, essas construções elas eram financiadas pelos impostos pagos, né, pelo povo. E vai chegar um momento que esses impostos vão ser tão altos, porque vai haver várias construções, então os impostos vão acabar sendo muito mais altos. E vai chegar um momento que o povo não vai mais gostar de quê? De pagar altos impostos e também serem obrigados a trabalhar nas construções. E aí vai haver uma insatisfação do povo com relação a Salomão. Consequentemente, vai haver um enfraquecimento, né, do reino de Salomão. Salomão vai morrer em 935 a.C., né? Então, Salomão vai acabar falecendo, né? Só que ele morre numa determinada época na qual está tendo essa instabilidade, está tendo nessa questão dessa revolta do povo, uma insatisfação. E aí vai ocorrer o quê? Os seus dois filhos, Jeroboão e Roboão, vão disputar o poder, ou seja, vão disputar quem vai ficar no poder. No meio desses dois conflitos entre esses dois filhos, vai se fazer o quê? A divisão dos reinos em duas partes. A parte de Israel, né? Vai se ter o reino de Israel e o reino de Judá. E aí vai se ter o reino de Israel, que vai ser domínio de Jeroboão, e o reino de Judá, que vai ser o reino de Roboão. Esses dois reinos, eles vão sempre estar, né, um conflito com o outro, um não aceita o outro, um quer dominar o outro. Com essa instabilidade, acabou ocorrendo o quê? Que alguns povos começaram a ficar de olho e começaram a querer invadir. E é o que acaba acontecendo. Por quê? Porque a invasão dos assírios em 621 a.C. Os assírios são povos que são extremamente militaristas, ou seja, sanguinários. São povos que gostam de dominar outras localidades. Então, com essa instabilidade do reino de Israel, há essa questão, né, dessa invasão dos assírios. Os assírios acabam dominando, né, o reino de Israel, acabam destruindo o reino de Israel. Só que no meio de tudo isso, o reino de Judá consegue se manter. E em 596 a.C., os babilônios acabam invadindo o reino de Judá, né, e acabam destruindo o reino de Judá, fazendo com que os hebreus agora ficassem submissos aos babilônios, né? A cidade de Babilônia. Muitos desses hebreus, eles vão se tornar o quê? Escravos. Eles vão viver no domínio dos babilônios. Essa invasão ela vai ser feita por quem? Por Nabucodonosor II, na qual esse rei, ele vai, né, invadir e vai dominar, né, o povo hebreu. Esse povo vai começar a pagar altos impostos para os babilônios. E é nesse momento que o povo acha que o quê? Que eles foram abandonados. Esse momento ele é chamado de cativeiro babilônico, na qual o povo hebreu acha que Javé, ou Jeová, ele os abandonou. E esse povo vai viver várias dificuldades na Babilônia, né? Esse povo vai ser escravizado, até que em 539 a.C., os persas derrotam os babilônios e libertam os judeus. Lembra que eu falei para vocês? Os povos hebreus, eles eram muito crentes no Deus deles. Então, eles achavam que o Deus deles, Javé ou Jeová, os abandonou. E eles só queriam um sinal. Nesse momento que, biblicamente, diz que Deus envia, né, Ciro para invadir, né? Ciro, que era, né, comandante dos persas, ele vai invadir a Babilônia e vai libertar os judeus. Ou seja, esses hebreus, né? Vai libertar os judeus, e esses judeus agora eles podem, né, ir para outras localidades ou podem acabar ficando, né, sob a dominação persa. Meus amores, é isso. Até a próxima. Beijinhos.